Bem-vindos, alunos! Você está no canal Matemática 2.0 e eu sou o professor Gilvan. Dando sequência à resolução da apostila do 7º ano, Currículo em Ação, volume 3, agora nós chegamos na atividade 3, que é multiplicação de fração. Então, o professor vai fazer a leitura. É importante que você tenha o seu caderno de anotações e fazer as suas próprias anotações para depois conseguir estudar tranquilamente. Atividade 3.1. Uma professora propôs aos seus alunos que resolvessem o seguinte problema. Cláudia gastou 2/3 dos R$ 27 que possuía comprando adesivos para sua coleção. Qual o valor que Cláudia gastou nessa compra? A resolução de Pedro estava correta. Então, a professora a transcreveu na lousa. Então, no nosso retângulo aqui embaixo, nós temos a resolução de Pedro. Então, ele escreveu lá, 2/3 de 27 igual. Aí depois, veja que esse D, ele tem a função de vezes. Depois ficou 2/3 vezes 27. Então, ele colocou aqui a multiplicação entre os numeradores e repetiu o denominador 3. Então, ele escreveu 2 vezes 27 e depois dividiu por 3. Primeiro, ele resolveu a multiplicação e depois a divisão. Então, 2 vezes 27 deu 54. 54 dividido por 3 deu 18. Então, foi assim que Pedro resolveu a questão e a professora a transcreveu na lousa. Vamos continuar lendo. Observando a resolução de Pedro, como você explicaria para um colega esse procedimento? Resolva esse mesmo procedimento de uma maneira diferente. Então, nós iremos resolver a mesma questão de uma maneira diferente, como pede a apostila. Então, se eu tenho 2/3 de 27, esse D, nós já vimos que ele tem a função de multiplicação. O que eu irei fazer? Eu posso pegar o 27, divido por 3, pelo denominador 3, e o resultado eu irei multiplicar pelo numerador 2. Como que vai ficar? 27 dividido por 3 vai dar 9, e 9 vezes 2 vai dar 18. Essa é uma outra maneira da gente resolver a mesma questão. Tá joia? Vou descer a apostila mais um pouco. Agora chegamos na atividade 3.2, o professor vai fazer a leitura. Elabore uma situação-problema que envolva a fração e a operação de multiplicação. É uma atividade individual, é importante que cada um faça a sua. Então, essa resolução vai ficar como tarefa de casa. Então, nós iremos resolver a questão 3.3. Jorge preparou uma caixa para expor algumas pedras de sua coleção. Ele representou geometricamente o seu raciocínio para a distribuição das pedras na caixa. Então, vamos ver como que Jorge pensou para fazer essa distribuição. Então, aqui no primeiro quadrado, nós temos, de todo o espaço da caixa, 4/5 será ocupado por pedras brilhantes, quantidade representada pelas partes pintadas no retângulo abaixo. Gente, quando a gente fala de fração, lembrando que o nosso denominador é a quantidade de partes iguais que nós separamos o nosso retângulo. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse retângulo ele foi separado em 5 partes iguais. Agora, o nosso numerador representa a quantidade de partes que foi pintada. Então, de 5 partes iguais, apenas 4 foram pintadas. 1, 2,
3, 4, assim como você consegue ver na imagem. Bom, vamos olhar o outro retângulo agora. Considerou que 1/3 do espaço da caixa seria ocupada pelas pedras do tipo quartzo e representou da seguinte forma. Então ele pegou uma outra caixa retangular e 1/3 foi ocupado com as pedras tipo quartzo, ou seja, ele dividiu a caixa em 3 partes iguais, como mostra o nosso desenho, 1, 2, 3, e apenas uma dessas partes está pintada, é a parte que foi ocupada pelas pedras tipo quartzo. Então é assim que nós conseguimos ler as frações. Vou descer mais um pouco a nossa apostila. Ao final, chegou ao seguinte esquema. Então vamos ver qual que foi o esquema que ele chegou. Bom, então veja que as duas caixas elas foram sobrepostas nessa imagem. As duas caixas foram sobrepostas na primeira imagem. Então nós tínhamos lá a fração 4/5, que está aqui, e também tínhamos a fração 1/3. Então as duas foram sobrepostas nessa imagem. Vamos olhar a imagem seguinte. Então veja que agora nós temos a multiplicação entre as duas frações. Para multiplicar a fração, nós iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com seu denominador. 1 vezes 4 vai dar 4 e 3 vezes 5 vai dar 15. Bom, então essa nova caixa, agora ela tem 15 partes iguais. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E dessas 15, apenas 4 partes estão ocupadas, que é justamente essas partes que está em vermelho, como mostra a imagem da nossa apostila. Então vou terminar de fazer a leitura na última linha. Observando o esquema de Jorge, como você explicaria para um colega a representação geométrica? Página 92, atividade 3.5. O professor vai fazer a leitura. Represente geometricamente os produtos entre os números racionais a seguir e explique o procedimento para encontrá-los. Lembrando, gente, que a palavra produto na matemática significa multiplicações. Multiplicação. Então vamos resolver o item A. No item A nós temos a multiplicação entre duas frações. Como vocês já aprenderam, nós iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 2 vezes 5 vai dar 10, dividido por 5 vezes 6, que vai dar 30. Agora nós iremos representar essa fração, 10 sobre 30, geometricamente. Gente, essa fração precisa ter 30 partes iguais, então eu vou desenhar um retângulo, mais ou menos, só para a gente demonstrar. Vou desenhar um retângulo. Esse retângulo ele precisa ter 30 partes iguais, e das 30 nós iremos pintar 10 dela. Então eu posso separar esse retângulo em 6 partes iguais. 3, 4, 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora em 5 partes iguais.
Na nossa base, nós temos 6 partes iguais. E na nossa altura, nós temos 5 partes iguais. Então, vamos confirmar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar a altura. 1, 2, 3, 4, 5. E 6 vezes 5 vai dar 30, como pede aqui a nossa resolução. Dessas 30, nós iremos pintar 10. Então, eu vou pintar 10 quadradinhos desses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. É assim que a gente faz a representação geométrica que está pedindo o nosso exercício. Então, essa aqui é a resolução da questão A. Agora, nós iremos resolver a questão B. A questão B, mesmo procedimento. Iremos multiplicar numerador com numerador e depois denominador com denominador. 3 vezes 1 vai dar 3. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, nós precisamos de um retângulo que tenha 12 partes iguais. E dessas 12, nós iremos pintar apenas 3. Então, deixa eu desenhar aqui em cima. Mais ou menos. Logicamente que se você tiver uma régua, você consegue fazer um desenho melhor, né, gente? Então, 1, 2, 4 partes iguais. 1. Então, aqui ficou, ó, a minha base 4 e a minha altura 3. 3 vezes 4 vai dar 12, que é justamente as 12 partes iguais do nosso denominador. Dessas 12 partes iguais, nós iremos pintar apenas 3, gente, como está indicado no nosso numerador. Então, eu vou pintar 3 de 12. 1, 2, 3. Pronto. Fizemos a representação geométrica do exercício B. Agora, vamos resolver o exercício C. Iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 2 vai dar 2. E 3 vezes 5 vai dar 15. Então, eu preciso de um retângulo que tenha 15 partes iguais. E eu irei pintar apenas 2 dessas partes. Então, vou procurar um espaço aqui, separar. Vou resolver aqui, ó. 15 partes iguais. Então, deixa eu desenhar o meu retângulo. Uma, 2, 3, 5 partes iguais. Agora eu vou dividir mais 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 na nossa base por 1, 2, 3 na nossa altura. E 3 vezes 5 vai dar 15. Então, nós temos 15 partes iguais. E dessas 15, nós iremos pintar apenas 2. Pode escolher qualquer uma, tá, gente? 1, 2. Pronto. Está feito aí as representações geométricas do exercício 3.5. Vou descer a apostila mais um pouco para a gente continuar a resolver a atividade 3.6. Então, 3.6, o professor vai fazer a leitura. Sem utilizar a representação geométrica, como você faria a multiplicação entre a fração 3/5 e 7/8? Explique como deve ser o procedimento para multiplicar as frações. Então, o procedimento para a gente multiplicar as frações é multiplicar numerador com numerador, 3 vezes 7, que vai dar 21, dividido por 5 vezes 8, que vai dar 40. Pronto. Fizemos a multiplicação sem utilizar a representação geométrica. Agora o professor vai fazer a leitura da atividade 3.7. Quanto é 2/3 de 9? Isso significa que esta operação
é a divisão de 9 em 3 partes iguais e tomamos 2 delas, ou seja, divide-se 9 em 3 partes iguais, então está aqui, 9 dividido em 3 partes iguais e o resultado é 3. Toma-se 2 dessas partes e faz a multiplicação, ou seja, 2 vezes 3, o resultado vai ser 6. Logo, 2/3 de 9 é igual a 6. Seguindo essa interpretação, resolva as multiplicações a seguir. Nós podemos resolver, gente, essas multiplicações de duas maneiras diferentes, tá? Eu irei resolver da maneira mais simples para vocês, mas, porém, vocês podem resolver da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o 18, irei dividir pelo denominador e o resultado eu irei multiplicar pelo numerador. Ou seja, 18 dividido por 6 vai dar 3. E 3 vezes 5 vai dar 15. Então, o resultado dessa questão é 15. Próximo. 60 dividido por 4 vai dar 15. E o resultado eu multiplico pelo meu numerador. 15 vezes 1 também deu 15. Próxima. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 2 vezes 1 é 2. Para finalizar, 90 dividido por 3 vai dar 30. E 30 vezes 2, o resultado é 60. Pronto. Eu acho mais fácil e mais prático resolver dessa maneira, mas fica a critério de vocês. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho de notificações e até a próxima aula.